cultural da política pública, das práticas de cuidado e das instituições voltadas para a loucura no país e das práticas de cuidado e das instituições voltadas para a saúde mental. Nos últimos 4 anos, a reforma psiquiátrica brasileira vem enfrentando movimentos de contra-reforma, combinado com um processo franco de desmantelamento do Sistema Único de Saúde e das políticas sociais conquistadas ao longo das últimas décadas, que são cunhadas em práticas de governo que reativam o aparato manicomial na política de saúde mental do país. Nesse contexto, e é por isso que nós estamos aqui hoje, a reforma psiquiátrica brasileira se reveste, se atualiza no movimento de resistência e avanço contra as formas e forças antimanicomiais. O evento integra os protestos, os debates da Semana Nacional da Luta Antimanicomial realizada em todo o país e em memória e comemoração ao dia 18 de maio, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Este ano estão sendo realizadas atividades no Brasil inteiro e principalmente aqui no nosso contexto da micro-região dos Inconfidentes, nos municípios de Mariana, Itabirido e Ouro Preto. Como uma rede e também como uma luta, nós precisamos agradecer a presença e as pessoas que nos apoiam na realização desse momento. Eu quero, por favor, que vocês cumprimentem após a minha apresentação os nossos apoiadores. A Secretaria Municipal de Saúde, através de Paula Oliveira de Brito, coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial, e por isso também a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, hoje aqui representada pelo vice-prefeito Tito Miranda, pela Secretária de Saúde Cristina Orola e também a Secretária Adjunta Flávia. A Escola de Medicina, através de sua diretoria e do Departamento de Medicina de Família, Saúde Mental e Saúde Coletiva, hoje aqui representada pela vice-diretora da escola, a professora Heloísa Lima. A Pousada Arcádia Mineira, que gentilmente recebeu e acolheu os nossos convidados. Ao Paço da Misericórdia, que nos cedeu esse auditório e que hoje tornou possível a realização desse evento aqui. Aos estudantes de medicina, bolsistas e voluntários do curso de extensão, aqui representados pelo estudante Gustavo Sabeck. A Universidade Federal de Ouro Preto, que nos deu apoio integral para a realização do curso desse evento, com transporte, com gráfica, com bolsas, materiais, publicidade, a promoção do evento, assim como toda a sonografia e audiovisual. A todos vocês que estão aqui hoje, que vieram participar, e também ao Corpo de Bombeiros de Ouro Preto, aqui representado, a todos os trabalhadores, trabalhadoras, funcionários da saúde da cidade de Mariana, aqui representados, aos trabalhadores e trabalhadoras da cidade de Raul Soares, aqui também representados, a coordenação de atenção secundária do município, aqui representada pela senhora Tassiana, a coordenação de atenção primária do município de Ouro Preto, aqui representada pela Clara, e pelos profissionais de atenção primária que estão aqui nesse momento, a coordenadora de saúde, já falei, também os trabalhadores da cidade de Alfenas, também representados aqui nesse momento. A todas essas pessoas, eu solicito a vocês um grande aplauso de agradecimento por estarmos todos reunidos aqui hoje. Antes da conferência do professor Paulo, eu quero apresentar também, quero que vocês recebam com muito carinho, ela que é sua companheira, histórica, militante do movimento da luta antimanicomial, que nos dá a honra também de estar nesse momento com a gente, psicóloga, formadora, coordenadora da especialização em saúde mental e atenção psicossocial da Fiocruz, mulher, guerreira de luta, Leandra Brasil. Em 2004, num evento muito parecido com esse, Paulo Amarante me cumprimentou como um amigo de primeira hora. Desse dia,
dia 3 de março de 2004, a minha vida mudou para sempre. Hoje eu estou aqui, faço o que faço, sou o que sou por causa desse encontro, e em memória dele também, que eu gostaria que todos vocês, junto comigo, ouvissem Paulo Amarante com muita alegria, que pudesse ser um momento transformador como foi para mim durante todos esses anos. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. Bom dia. Estou realmente muito emocionado, porque isso foi uma semana muito rica para mim, muito emotiva, muito importante, a Semana da Luta Antimanicomial. E estou fazendo uma peregrinação. Por vários momentos eu fui chamado o caixeiro viajante da reforma psiquiátrica, o trovador, né? o Hamilton Assunção, compositor e crooner do grupo Harmonia Enlouquece. Não sei se vocês conhecem a música Sufoco da Vida. Fez uma música para mim uma vez brincando, falando voando internacionalmente. A ideia é dizendo que eu não paro em lugar nenhum, onde ele ia me encontrar, mas ficava sabendo que estava viajando. E agora em Petrópolis, antes de ontem, eu fui lá com uma atividade também e recebi com muita honra um livrinho infantil. Foi escrito para mim, eu trouxe de presente para o Ulisses, filho do Ulisses da Isabel, chamado Paulinho e a Pílula Antipulo. É um Paulinho que vivia pulando, né, e acabou sendo diagnosticado com uma síndrome pulativa, né, que agora acho que a vida inventa nomes para tudo, né, síndrome de transtorno de objeção, transtorno disso, daquele, do outro, das pernas inquietas, e foi medicado. Então, eu estou nesse roteiro aqui, circulando. Ontem estive lá em Minas Gerais com o professor Ernesto Venturini, da Itália, e hoje encerro essa semana de trabalho, né? Mas eu queria primeiro, assim, dizer dessa emoção, agradecer o Adna, Diego de Assis, a Isabel e ao Ulisses, né? A família inteira, a satisfação de poder voltar aqui. A última vez que eu vim aqui, eu vim com o convite do Caco, que era então coordenador de saúde mental aqui, meu amigo, Carlos Eduardo, né, conhecido como Caco, que fez um trabalho muito bonito, um artista plástico, e eu não sabia se eu ia voltar, né, cara? Eu estive muito doente, então a satisfação. Aqui já encontrei vários amigos, o Ricardo Boedas, e fazendo novos como o Gustavo, o outro, a Carol e tudo mais. E vou trazer algumas reflexões, algumas ideias, algumas questões, também tentando a oportunidade que a gente possa depois conversar. Vocês possam fazer perguntas. Espero que estejam me ouvindo bem, né? Que tem um caixa assim de som. Então, essa semana, o Eisner já falou, nós chamamos da Semana da Luta Antimanicomial, originalmente em 1987, num encontro que nós fizemos com trabalhadores de saúde mental, que nós nos transformamos em movimento da luta antimanicomial. Foi uma transformação muito importante, que era um movimento mais assim de trabalhadores da área da saúde mental. Nós percebemos duas questões. Esse encontro de Bauru, mas por que ele foi Bauru? Bauru tinha um grande secretário de saúde, fundador do SEB, Centro Brasileiro de Saúde, um dos fundadores da reforma sanitária brasileira. Hoje dá nome a muito CAPS por aí fora, que é Davi Capistrano. Nós chamamos de Davizinho. E o Davi foi secretário de saúde em Bauru, e quando nós fizemos a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, foi uma conferência feita na raça, na época, o governo brasileiro não queria convocar a Conferência Nacional de Saúde Mental, porque via nesse processo o processo crítico ao modelo manicomial, privatizante, especialístico, hospitalocêntrico, que estava se desenhando, que estava se consolidando no Brasil, e nós tínhamos uma visão crítica. Acabou que nós convocamos, não sei se todos sabem disso, está lá nesse livro, Luta pela Vida, o movimento social de saúde mental, então chamado movimento de trabalhadores de saúde mental, o movimento pela reforma psiquiátrica,
decidiu convocar as conferências estaduais na raça, como nós falamos, né? Rejeitando a proibição do Ministério da Saúde, já no governo com características democráticas. Nós já estávamos na nova república, já havíamos tido a 8ª Conferência Nacional de Saúde Mental, de saúde, né? A famosa 8ª, convocada pelo então professor da Fiocruz, Sérgio Aroca, é outra pessoa importante, também um dos fundadores do SEBS, hoje dá nome à nossa escola, nossa Faculdade de Saúde, Sérgio Aroca. E o Aroca convocou a 8ª Conferência, que é um momento de ruptura política no Brasil. As 7 conferências anteriores foram conferências e reuniões de ministros com políticos, com lideranças do poder, né? E que se reuniam e tomavam algumas decisões sobre a política de saúde. E o Aroca decidiu convocar a 8ª Conferência como uma conferência nacional e popular. Aí eu me lembro a gente lá na Fiocruz, pegando os catálogos do telefone, não existe mais, isso a rapaziada mais nova não conhece o que é isso, era um catálogo assim de telefone, né? Então a gente procurava tudo que era sujeito coletivo, associação, entidade, sindicato, convocando. Fizemos a 8ª Conferência num processo político de participação que envolveu mais de 50 mil pessoas na época. Conferências dentro das unidades de saúde, conferências dos bairros, conferências municipais, depois as estaduais e depois a nacional. Foi em Brasília. Então, esse processo de construção, de eleição de delegados, etc., o próprio Aroca dizia, em si é um processo político. Dependente do que a gente decide lá, o fato de botar as pessoas na sua cidade discutindo os serviços, as políticas, as precariedades, as demandas, o perfil de transtornos, de problemas que uma cidade tem, isso é a reforma sanitária. Esse processo de conscientização da importância do campo sanitário, das lutas, da relação entre doença, saúde, com a economia, com as condições de vida, com o direito, etc., etc., isso é a reforma sanitária. Já é em si o processo de autoconsciência e de autofortalecimento, de potência que a sociedade vai tomando em relação ao campo da saúde. Fizemos a 8ª. Esse ano, vocês estão sabendo, estou dando ênfase a isso, está sendo convocada com muita dificuldade a 16ª Conferência. Uma conjuntura política muito desfavorável. Nós estamos acentuando a importância desse processo político, chamando a 16ª de 8 mais 8. 8ª mais 8ª, para lembrar aquela 8ª que nós fizemos. E da 8ª nós tiramos a decisão de fazer várias conferências específicas. Saúde para criança, saúde para mulher, saúde para adulto e saúde mental. Todas foram realizadas, menos a de saúde mental, em 86 ainda. Por quê? Porque o Ministério da Saúde tinha uma direção defensora dos manicômios, defensora do trabalho exclusivo do médico. Então, inclusive o meu curso de saúde mental, que já existia, foi impedido porque ele aceitava profissionais não médicos. E a ideia era que só o médico poderia ter um agradecimento, né? Como se fala aí, uma especialização em saúde mental e não os outros profissionais. Eu cheguei na época a ser chamado pelo Conselho de Medicina para saber por que eu estava ensinando psiquiatria não médicos, como um ato de politização, capacitação de profissionais que fossem contrários à medicina. Então, nós conseguimos convocar a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental a partir de um enfrentamento. Aí convocamos, eu na época convoquei a do Rio de Janeiro, com apoio então do secretário de Saúde, Sérgio Aroca. Aqui em Minas Gerais, um querido amigo saudoso, quem conheceu o Lego, vocês sabem, se lembram dele, César Campos, convocou a Conferência de Minas Gerais, a professora Ana Pita, em São Paulo, convocou a de São Paulo, e nós começamos a fazer assim. Aí forçamos a realização da conferência. Nessa conferência, em março de 87, nós vimos a necessidade de transformar o movimento de saúde mental num movimento que fosse mais amplo, os seus atores, não fosse só profissionais de saúde mental, fosse também os usuários
né, que o SUS começava a usar essa expressão. O usuário é um portador do transtorno, uma pessoa que tem uma doença, um diagnóstico. O usuário é todo aquele cidadão que usa o sistema público, que nós não chamamos de consumidor, porque não é um consumidor de plano, ele é um usuário do sistema. Então, esse termo usuário, ele foi um deslocamento político importante. As pessoas pararam de se denominar pacientes, doentes, para ser usuário. É um deslocamento político. E, além dos usuários, os familiares e outras lideranças, outros movimentos sociais. O parlamento, o poder judiciário, tem muita importância, o Ministério Público, a Defensoria, o movimento de direitos humanos das mulheres, da população LGBT, etnias, outros movimentos sociais, luta contra a escravidão, luta contra o trabalho escravo, luta contra a opressão de uma maneira geral. Então, nesse processo, em maio, né, que vai dar origem ao Dia da Luta Antimanicomial, nós incorporamos outros atores. Esse movimento deixou de ser de trabalhadores para ser um movimento social por uma sociedade sem manicômio. Tomamos mais claro também a consciência que a questão não era só fechar o hospício, não era só humanizar ou desviolentizar, né, a assistência, mas era criar um processo de reflexão sobre o que sejam as práticas manicomiais. O manicômio não é só o hospício, o manicômio é o diagnóstico psiquiátrico. O manicômio é o ato, é a raça, é a ideia da cor, é a ideia do poder que tem alguém que, por sua sexualidade dita normal, por seu gênero, por sua cor, por seu poder, ele manicomializa, inferioriza o outro. Então, o manicômio, o Peter Paul Probart, filósofo de São Paulo, amigo nosso, militante da luta, começa a falar em manicômio mental. O manicômio está na cabeça. Manicômio é aquilo que me diferencia por meus critérios e me torna superior, pretensamente superior ao outro. Então, essa ideia de uma luta que fosse da sociedade, por uma sociedade sem manicômio, foi um deslocamento importante dos atores sociais, não mais só profissionais da área, trabalhadores, mas a sociedade como um todo. E o objetivo não é só fechar os manicômios, mas é lutar contra todas as práticas sociais de manicomialização, de exclusão, de abandono, de desassistência, de inferiorização. Foi nesse sentido que a gente resolveu criar um dia nacional que nós pudéssemos despertar a sociedade a ver a violência dos manicômios, a ver a violência que existia contra as pessoas, os estigmas, a discriminação, e chamar, convocar essa sociedade a refletir, a conhecer outras possibilidades, a construir conosco um outro lugar social para o diferente, o diverso, a loucura, né, as pessoas em sofrimento. Essa é a ideia. Decidimos criar um dia que seria originalmente dia 13 de maio, por causa da data da aprovação da Lei 180, a chamada Lei Basaglia, na Itália, que foi aprovada 13 de maio de 1978. Mas no Brasil, o 13 de maio é complicado, porque é a data da abolição da escravatura, conceito muito polêmico, né? Os movimentos negros, outros movimentos sociais não aceitam essa ideia da abolição, dizendo, tudo bem, a abolição da escravatura não foi uma abolição, foi uma mudança institucional imposta por uma série de interesses, e nós decidimos escolher um outro dia, escolhemos 2018. Aí tem várias memórias, né? Eu me lembro que foi pela conveniência do dia, não ser o 13, mas ser na semana próxima, que era um dia bom para fazer. Então, em 88, começamos a fazer anualmente o 13 de maio. E é uma coisa impressionante, né, o 18 de maio. Cresceu esse movimento. No Brasil inteiro, o Aida falou, o Brasil inteiro tem manifestações da luta antimanicomial. Né? E primeiro no Brasil, nas cidades maiores, para cidades pequenas, e começou a ter. Aí nós começamos a falar, e vocês pegam os documentos que eu trouxe no folder aí, isso parece que foi suficiente, mas eu tenho mais no carro, depois se as pessoas quiserem pegar, do projeto Memória da Reforma Psiquiátrica Brasileira. É um site que nós temos, também é fácil vocês colocarem hoje no Google, o Google acha, né, onde eu tenho feito um acervo de fotografias, de cartazes, de camisetas, de
de blog, de imagens, de documentos, de vídeos. Tem um vídeo belíssimo com o Ernesto Venturini, professor italiano que foi nosso consultor, um outro belíssimo com o Gregório Bareblit, né? E outros tantos, Ana Pita e tudo mais. E está falando desse acervo, que vocês podem ver depois de um certo momento nós começamos a falar não mais em Dia Nacional da Luta Antimanicomial, mas em semana. Aí virou a Semana da Luta, a semana do dia 18, de domingo a domingo tinha atividade, no Brasil inteiro. Aí ficou pequena a semana. Nós começamos a falar em maio. Maio é o mês da luta antimanicomial. No dia 1º de maio desse ano, por exemplo, que eu estava em Santa Catarina, ao último que eu vou estar em São Paulo, tem atividade no Brasil inteiro. Então, eu já há alguns anos, independente da conjuntura, eu acredito que nós vamos continuar lutando e fazendo e transformando, vou tentar argumentar isso, nós passamos a falar no semestre da luta antimanicomial. O primeiro semestre é o semestre da luta antimanicomial. E o segundo semestre é preparatório do primeiro. E a luta antimanicomial virou, de fato, uma prática cotidiana. É aquilo que todo mundo queria, o Dia das Mães. As mães gostariam que todo dia, Dia das Mães, Dia do Namorado, fosse todo dia, Dia dos Namorados, né? O Dia da luta antimanicomial virou todos os dias, porque é uma prática daquela ideia de luta antimanicomial que nós queremos, de inclusão, de emancipação, de reconhecimento, de participação, o cotidiano nos CAPs, o cotidiano nos projetos culturais, né, da organização de Conspirados aqui, lá no Rio, do Tapiranga Pirapiru, do Loucura Suburbana, do Bitantã de São Paulo, todo um trabalho cultural de transformação das relações no dia a dia, que passa pelos projetos culturais, passa pelos projetos de trabalho, geração de renda, passa pelos serviços de atenção psicossocial, os centros de convivência, e passa pela nossa relação. Nós mudamos a relação com as pessoas, né? Mesmo a Lise, que gostava de chamar de cliente, eu falo, não são clientes. A pessoa não é cliente ou usuário, ou paciente, ou doente, a vida inteira, o tempo todo, em qualquer lugar, né? Então eu tenho uma brincadeira que eu falo, sempre que eu escrevi com um título, eu conheci um senhor em São Paulo que me conheceu, o senhor é São Paulo Amarante, eu estou muito prazer, aí deu fulano de tal bipolar. O senhor é isso, né? Vou me representar, Paulo Amarante, diabético. Então, é isso, a minha vida não pode ser essa redução a uma doença, a uma situação. Eu sou, desculpem, flamenguista, eu sou, ele já falou, capixaba, eu sou muitas coisas, em cada contexto eu sou uma face de mim, ou várias faces de mim que está ali. As pessoas viraram pacientes, né? Foram colocados, depois usuários, somente. Então a luta antimanicomial virou esse dia a dia de transformação de relações. Então a gente conta com as pessoas, o Harmonia Orquestra, vocês conhecem a Harmonia, né? Depois a gente pode botar uma música deles aqui. A pessoa, você é o quê? O cara, eu sou guitarrista. Não, eu não sei se você é paciente ou é médico, ou é psicólogo, ou é terapeuta. Não, eu sou guitarrista. Eu sou cantor. Né? O Peter Pelbart, ele tem um grupo de teatro belíssimo chamado Enes. Fala, eu sou ator. Estou aqui como ator, né? A identidade hoje que mais importa para mim, que eu mais me apresento, e nesse contexto, é de ator, né? Eu não preciso, então essa transformação é a luta antimanicomial, esse movimento que foi mudando e agora é o dia a dia, né? Isso vai ser muito importante no final, como eu falei, para esse contexto nosso atual. Nós aprendemos e incorporamos no nosso comportamento uma forma diferente de lidar com as pessoas que têm algum tipo de diagnóstico, algum tipo de identificação nessa área. Eu não gosto nem de falar nem de cliente, nem de paciente, nem sobrevivente, nem de usuário só, porque nós somos pessoas, né? E a gente começa a tentar usar outras formas e vai vendo que é possível nomear as pessoas de maneira diferente, como pessoas. Então essa mudança é uma mudança fundamental que nós incorporamos nessa luta nossa, nessa transformação. Não vai ser nota técnica do Ministério da Saúde, não vai ser portaria que vai tirar isso da gente. Nós vamos continuar fazendo uma clínica, uma escuta, um acolhimento, uma relação política diferenciada daquilo que nos impuseram
quando nós não conhecíamos esse campo social da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. Então, fiz isso. Essa é só a primeira abertura minha, tá? Como nós temos aqui até as 8 da noite, eu vou poder... Você pode passar, por favor, Gustavo? Obrigado, Gustavo. Esse é o cartaz, né? Um ligeiro roteiro, vou tentar expor, assim. Tem muita coisa para falar. Eu sou um cara que acumula. Eu falou o livro, né? Ontem eu estava conversando com o Ernesto Bertolini. Tem 25 anos que eu escrevi o Loucos pela Vida. É um livro que está em catálogo. Para muitos editores, poxa, o livro está em catálogo, né? Porque o livro entra, você procura, esgotou, sumiu. E aí o Ernesto que fez o prefácio. Ele falou, puxa, Paulo, já há 25 anos isso. E pode passar, isso aqui da saúde. Eu, em fevereiro, março, abril mais ou menos, agora, eu me envolvi muito em contrapor o discurso ao que o Ministério da Saúde lançou uma nota técnica, vocês sabem disso, né? Reativando o apoio aos marifônios, acabando com a ideia da redução de danos, acabando com a questão, com o conceito de serviço substitutivo, nada mais substitutivo, e dizendo que eles estavam fazendo técnica, portanto, ciência, e que nós fazemos é política, é ideologia. O que nós fazemos não tem valor, né? Resgatar as vidas de cidadãos, tratar as pessoas, lidar com elas politicamente, não tem valor porque para eles isso não é científico. E eu resolvi, então escrevi, não sei, no jornal O Tempo, vocês conhecem aqui, eu escrevi uma matéria contra a política do eletrochoque que o Ministério da Saúde tentou implantar, está tentando, mas sei, não só por essa, eu criei debates, fiz debate transmitido ao vivo, várias questões sobre a SET, né, falando, debatendo sobre outras medidas, em Estado de São Paulo, Folha, o Globo, em entrevistas. Eu fiquei muito empenhado em combater. Eu acho que a luta de combater, contrapor no discurso a essas narrativas reacionárias, conservadoras, é muito importante. A gente não deve achar que está ganha a partida por eles. Né, dessa ideia, porque nós temos o dia a dia, nós temos nossos aliados, nossos parceiros no dia a dia, nossos pares que vão nos ajudar a mostrar que é possível fazer diferente, é possível resistir fazendo as coisas que nós acreditamos que é correto fazer. Então também, e no âmbito da disputa de narrativas, eu aproveitei e estou fazendo matéria o máximo possível, divulgações, entrevistas e fazendo. Então, uma dessas matérias, eu vou deixar com a Asla, também tem essa matéria disponível online, né, que eu chamei de ameaça técnica, entre aspas, técnica da indústria da loucura. Chamando a atenção que o que eles querem chamar de técnico, eles se autodenominam de técnicos para parecer que eles fazem técnico e nós não. Então, não só eu digo que nós também fazemos ciências, temos muitos fundamentos contrários. Aí distribuí um outro folder aí chamado Made in Brasil, que é o site que nós estamos fazendo, com matérias muito profundas, muito bem fundamentadas, mostrando o efeito nocivo da eletroconvulsoterapia, do uso de psicofármacos, da dependência causada pelos psicofármacos, várias outras questões. Nós também fazemos ciência, mas também fazemos política e ideologia. Por que não? Ideologia, eu quero uma para viver, disse o Cazuza, eu concordo. A ideologia, no bom sentido, Felipe Pinel, está ali no quadro, é um ideólogo do grupo de Madame Helvétius, um grupo da alta filosofia francesa. Ideologia é o estudo das ideias. Ela foi depois desqualificada, como falou, isso é política também desqualificada, né? Quem desqualifica a política em geral é porque faz política desqualificada. Porque está no lugar da política ou está no lugar do sujeito submisso e diz, eu não faço política, sou neutro. Né? Então ele está sendo o objeto, massa de manobra daqueles que têm consciência do poder da política. Então, nós fazemos tudo agora. O que está por trás dessa nota técnica é um mercado radical sobre a vida, sobre a doença, sobre o sofrimento, né? Sobre a pobreza,
sobre a sociedade de uma maneira em geral. Então, essa argumentação. Então, eu tenho centrado nisso, a falar e tomar autoconsciência, eu mesmo, para nós, que o que nós fazemos contrapor o valor da dimensão, que é ética, é política e é epistemológica. Ela é ética, tem uma questão ética. Leandro, eu não... Você pode dizer que contrapor um discurso sobre a superioridade de raças, né, que a psiquiatria, a eugenia, a raça tal é superior à outra, né? Estou relendo muito, estou sugerindo a todo mundo reler o Franz Fanon, psiquiatra negro, que morreu muito jovem e foi um dos grandes pioneiros. Hoje o debate sobre o racismo passa por Franz Fanon. Então, existe uma questão ética nessa relação, né? Não é que eu sou ou não favorável ou não a uma questão de superioridade de raça, de etnia, de gênero, por questão epistemológica. Também tem esse aspecto, mas tem a questão ética, né? Do outro, da capacidade, eu já falei do Peter várias vezes hoje, né? Estou com ele na cabeça, de outrar-se, né? Que ele diz, de outrar-se, de incorporar o outro, a capacidade de devir outro, saber e perceber o outro como sujeito de valor, sujeito de reconhecimento, reconhecer no outro. Esse conceito de reconhecimento tem sido muito resgatado por Axel Honneth, um dos mais importantes atuais pensadores da escola de Frankfurt, da linha de Marquise, de Habermas, né, Adorno, Horkheimer. Então, o Axel Honneth, de reconhecimento do outro enquanto valor específico, na sua diversidade, na sua diferença de etnia, de cor, de gênero, de tudo, de pensamento. Então, há uma questão ética, há uma questão política, há uma questão também científica, né, de vários estudos, que são estudos que não conseguem ser publicados numa revista de psiquiatria, porque elas são dominadas por laboratórios farmacêuticos. Se eu quiser publicar a experiência exitosa aqui de Ouro Preto, que trabalha com arte, cultura, uma dessas revistas, eles vão dizer não é científico. Você tem que ter um grupo controle, um grupo que sai do carnaval e outro que não sai do carnaval, para testar. E para ciência é isso. É você fazer esses grupos randomizados, né? E eu posso fazer uma narrativa clínica, naturalística, como diz o Jaco Secula, lá do Diálogo Aberto, e mostrar que a pessoa, depois dessa participação, ela se denomina, como eu falei, não mais como usuário, paciente, doente, bipolar, no Brasil. Eu sou músico, sou ator, né? Sou membro de uma cooperativa, sou militante do movimento da luta antimanicomial, deslocamentos importantes, né? E por aí nós temos ex-usuários, sobreviventes, que são vereadores, que são lideranças políticas importantes. Teve um recentemente que eu encontrei, há muitos anos atrás, ele era grande liderança do movimento da luta antimanicomial. Ele se assumiu e falou, agora eu sou representante do movimento da terceira idade. Ele ficou velho e levou para lá a luta, né? Ele ficou velho e levou a luta para a terceira idade. Então tem outros em outros locais, em outros espaços, né? Então isso, tem que pensar a estratégia de futuro. Botei aqui as imagens do livro do Pinel e do Espirol, né? A ideia da loucura, corretada da loucura. Pode passar, Gustavo, por favor? É isso, eu falei um pouco, né, essa autorreflexão, né, de todo esse processo. A reforma psiquiátrica, ou a luta antimanicomial, não é uma luta só, assim, digamos, de humanização, que a psiquiatria é violenta, foi violenta e é violenta, né? A ideia do eletrochoque, mesmo que ele tenha algum efeito terapêutico, né, e eu não discordei disso, porque eu não quero cair nesse debate, eu acho que esse não é o debate, né? Mas é uma prática violenta. Não se sabe como ele atua, o mecanismo de ação, se sabe que melhora em algumas situações o estado de agitação psicomotora, o estado delirante. Mas isso, a própria psiquiatria já usou durante muitos anos a malária-terapia. Inoculava-se malária no paciente para ter uma crise febril, as famosas febres persã, coartando a malária. A pessoa com febre alta tem convulsão. A convulsão dá um estado de torpor pós-convulsional, que esse é o efeito terapêutico. O cara estava delirando, tem leva uma descarga elétrica, tem uma convulsão, ele fica em torpor, depois ele acalma, mas não significa melhora do quadro psicótico, não significa melhora terapêutica, significa que ele diminuiu aquilo que era
indesejável às vistas, né, que seria a violência e a agitação. Então, chamando a atenção disso, né, de que a psiquiatria, ela produziu e produz práticas violentas, mas ela pode ser feita de outro jeito, né? Pode ser feita de outro jeito. Assim pensava Franco Basaglia, assim pensava Franz Fanon, assim pensaram outros tantos, Lenin, Cooper, outros tantos autores, Thomas As, e eu boto aqui alguns autores, uma lembrança, posso deixar aí a apresentação, se for útil para quem quiser depois, em que esse debate, ele tem aquele lado ético, estético, político, etc., mas ele tem um lado epistemológico, científico muito forte, tem muitos autores, e que esse movimento não é um movimento exclusivamente nascido ou existente dentro da psiquiatria da saúde mental. É um movimento geral de crítica, de reflexão sobre a ciência. Em determinado momento, a gente começou a ver que a relação da ciência com o poder, com a sociedade, era uma relação construída, né, como estratégia de poder. Isso que nos mostrou Michel Foucault. O saber é poder. Eu tenho saber sobre o outro, é poder controlar o outro, né? Então nós começamos a ver o quanto esses saberes da filosofia, da ciência, da epistemologia, da filosofia, da história, da antropologia, da sociologia, ajudaram a colocar em questão o modelo científico, a entendermos o modelo científico e como trazer isso e incorporar no campo nosso da saúde mental, da reforma psiquiátrica. Muitos autores. Bem, quando eu estava fazendo essa reflexão agora, no final dos anos 70, vimos aqui, eu conheci Barbacena, né, conheci o hospício lá do Espírito Santo, o Adalto Botelho, quando eu estudava, né, e do Rio de Janeiro, o cenário em geral, essa imagem aqui, não sei se dá para ler, essa revista Hades, é uma revista feita por um psicólogo chamado Serralf, que ainda existe, a revista não, aqui está escrito Hospitais Psiquiátricos, Nossos Campos de Concentração. Essa foto é uma foto de uma pessoa raquítica no campo de concentração. Esse é um interno do Juqueri. Eu estou fazendo o prefácio de um livro já publicado aqui no Brasil, Capa Branca, que é o relato de um rapaz que foi funcionário do Juqueri, em São Paulo, que virou paciente, foi interno. Ele relata que o Juqueri, ao contrário do que Luiz Cerqueira dizia, que o Juqueri tinha em torno de 16 mil internos, ele fala que o Juqueri tinha 20 mil internos. Imaginem o que é uma instituição desse tipo de som total, com características carcerárias, né, prisionais, com 20 mil pessoas. O que era a vida dentro dessa instituição. Então, nós de fato encontramos uma situação de muita violência, situações de tortura, eu vou falar de vários tipos, né? E esse foi o modelo. Por esse motivo, aquela geração de que eu fiz parte, jovens, estudantes ou recém-formados, nós falamos em democracia. O documento que nós escrevemos, que deu origem ao SUS, a primeira vez que se usou a expressão Sistema Único de Saúde no Brasil, é o SUS, um documento escrito por várias pessoas da diretoria do SEBS, essa entidade que eu falei, Sérgio Arouca, Davi Capistrano e tantos outros, né? Chamava-se A Questão Democrática na Área da Saúde. A democracia não é um documento intitulado Uma Nova Política de Saúde, Racionalização, Otimização, Referência contra Referência, tudo uma rede, vai lá. A Questão Democrática na Área da Saúde. Leandro não consegue mais me ouvir falar isso, entendeu? Porque ela vai, porque esse documento está disponível na página do SEBS, para quem quiser ver, A Questão Democrática na Área da Saúde. O Laje conhece bem, muitos de vocês devem conhecê-lo, mas o que ninguém aguenta mais ouvir falar é que eu, como era o único que tinha uma Lettera 22, que é uma máquina Olivetti pequenininha, que carregava na mão, que era o notebook da época, né, com a vantagem de que você escrevia e já saía impresso. Então era impressora. Então a Lettera 22 era um tipo de computador. Eu ia para as reuniões, era jovem, a máquina levezinha, levava aquilo na mão, mole, né? Igual hoje a gente anda com o notebook, aí, com o laptop, né?
Então, o Sérgio Aroca, meu professor, né, e líder do SEBS, mandou que eu datilografasse o documento para levar para Brasília. Isso foi em outubro de 79. Então, datilografia, depois eu explico, o Aida dá uma explicação, é um verbo em desuso que significa hoje digitar, digitação, né? Não sei se tem digitografia, mas a gente até tinha curso ASDFG, que é para praticar dactilografia, que é essa máquina, como eu falei, que você escrevia e já saía impressora embutida. Então, eu imprimia e escrevendo. E esse documento, então, a questão democrática. Depois o SEBS usou como expressão saúde e democracia. Depois, saúde é democracia. Então, por que isso? A democracia, no seu sentido mais geral, mais amplo, é o quê? É a possibilidade da participação do sujeito no coletivo e do sujeito tornar-se um sujeito coletivo. À medida que ele senta, conversa com o outro, discute, debate, apreende com o outro, ele se torna um sujeito coletivo. Ele constrói o Estado, a política, a sociedade, os hábitos, a cultura, coletivamente. Isso é a democracia, sem precisar ir a Bob ou a qualquer outro. É isso, a democracia é a participação coletiva, em tudo aquilo que diz respeito ao coletivo. Então, esse foi, nesse momento, então, nós falamos de saúde como defesa da vida, não é como tratamento de doença, como querem fazer agora com os planos. Ah, você quer saúde? Não, vou te dar um plano. Plano é tratador de doença. Nós queremos saúde como prática social, prática participativa, política, mudança da cultura, da sociedade, do nosso hábito, nosso meio de vida, da nossa forma, do novo lugar de vida. Isso que é a saúde também. Falávamos em novos sujeitos, novos direitos, novos sujeitos de direitos, novas concepções da filosofia, psicanálise, de ideia de sujeito, né? Então, essa foi eu, quando escrevi o Loucos pela Vida, inspirado no movimento social existente em Juqueri, pela primeira vez a ideia da loucura, não como negatividade, doença, transtorno, né? O doido, o doente mental, mas o louco por alguma coisa, loucos pela vida, loucos por você, louco por amor, louco por música, louco por tudo mais, a ideia de uma positividade também, não de glamorização, mas de entender essas formas de expressão de vida e outras possibilidades, como o discurso constrói as práticas excludentes ou constrói práticas includentes, práticas sociais de participação. Então, esse é o contexto. Nós falamos de comunidades terapêuticas, não essa fraude absurda dessas instituições de asilamento, de segregação, de violência, em grande parte se faz agora. Porque é a ideia de transformar o espaço coletivo no espaço comunitário e, portanto, também terapêutico. Na psicoterapia institucional, como ficou chamada depois, com François Tosquet, da qual François Fanon participou, Salvador Dalí, Félix Guattari, falava-se coletivo terapêutico. Ele se usava a expressão. A ideia sempre de pensar a democracia, o coletivo, né, o conjunto das pessoas nessas construções. Mais para adiante, né, eu vou retomar nisso, o nosso grande problema agora é que aquilo que nos despertava uma ideia de democracia, de democratização, né, no campo da psiquiatria, a psiquiatria democrática italiana, né, cujo um dos construtores daquele momento lá é o Ernesto Venturini, que está agora lá em Belo Horizonte. Psiquiatria democrática, uma psiquiatria que fosse para o sujeito, com o sujeito, que despertasse o protagonismo. Hoje, um grande problema nosso, vou voltar e talvez num debate a gente retome, é que essas palavras políticas de ordem da nossa época, democracia, participação coletiva, hoje estão sendo investidas, dominadas pela necropolítica, extermínio, violência, tortura. Tias caridosas, como eu conheço, tias, nossa, estou falando tia no sentido genérico da instrução, a minha tia, né, que fala em favor de Cristo, de Deus, da caridade, da filantropia, lutadora ferrenha contra o aborto, que acha que qualquer aborto é uma forma de violência, defende a tortura no momento atual, defende o extermínio, matar primeiro e perguntar depois. Então hoje nós temos uma mudança cultural da macropolítica voltada para a necropolítica, que nos requer
muita reflexão. Eu tenho dito uma frase que era, há um tempo atrás era moda, assim, muita calma nessa hora. Tenho dito que uma das estratégias dos necropolíticos é provocar-nos para o mesmo tipo de diálogo. Eles querem que nós respondamos do mesmo jeito, né? Com respostas ofensivas, agressivas, batendo boca, discutindo, encarando, né? Eu acho que nesse momento nós temos que ver o valor da nossa lógica, da nossa racionalidade, da nossa subjetividade e voltar para a micropolítica, construir relações de respeito, de diálogo, sabendo ouvir, inclusive, o porquê que essa tia, contrária ao aborto, defende a pena de morte, defende a execução sumária. O governador do estado do Rio, alguns dias atrás, subiu no helicóptero com um fuzil. O governador eleito do estado do Rio de Janeiro subiu no helicóptero com um fuzil para atirar nos suspeitos, assim como os europeus que iam para a Ásia, para a África do Sul, brincar de atirar em aborígenes, assim que eles chamavam, primitivos, né? Em muitos casos autorizados pela própria igreja, pelo Concílio Vaticano, atirar nos negros, nos índios, porque não eram humanos, porque não tinham Deus. Daí, muita reflexão sobre a questão do humanismo, da humanização, que eu sempre fui muito crítico, né? A ideia da humanização, da civilização, do civilizado versus os primitivos, etc, etc, etc. Só antecipei um pouquinho. Nosso momento agora é de paz, muita calma nessa hora, amor, ouvir o diálogo, ouvir a diferença e não responder com a mesma moeda. É isso que eles querem. Eles querem, antes de ontem, um deles falou, a guerra apenas começou. Né? E eu vou continuar dizendo, nós não queremos guerra. Nós não estamos em guerra e não queremos em guerra, nem contra a Venezuela, nem contra nós mesmos. Né? Então, desculpe aí, eu fiz uma... Mas vamos... então, essa cena, né? Essas fotos aí, que aliás quero fazer um registro importante, uma homenagem. Essas fotos, depois reutilizadas no livro chamado Holocausto Brasileiro, elas foram originalmente publicadas num livro aqui do estado de Minas Gerais. O livro Holocausto Brasileiro não faz esse registro, mas eu vou fazer, do qual eu, inclusive, fui um dos autores do texto de apresentação, mas também tinha Elvésio Raton, o diretor do filme Em Nome da Razão, o Irã Firmino, que escreveu um livro chamado Nos Porões da Loucura, tinha o Fernando Brandi, parceiro de Milton Nascimento, que era jornalista do estado de Minas. Esse livro é muito bonito, está disponível na internet também, e chama Colônia, entre parênteses, uma tragédia silenciosa. Para quem quiser ver, tem todas as fotos posteriormente utilizadas do mesmo fotógrafo, que aliás foi também contactado e foi remunerado pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais, que comprou essas fotos. Esse livro é fantástico, apesar das fotos horríveis, elas são fotos de altíssima qualidade e foram organizadas por um artista plástico chamado Edson Brandão, que organizou em janelas, portas, pátios, mulheres, etc. É impressionante. Vocês veem a foto ali de cima, a grande maioria daqueles internos estão nus. Eu conheci Barbacena assim. Estão nus. Eu conheci Barbacena quando no filme Os Porões da Loucura, O Nome da Razão, desculpa, o psiquiatra Ronaldo, ele fala do capim que era jogado no chão, retirado dos colchões, rasgado, para que coubesse mais pessoas. Jogavam no chão, forravam o chão. Então enchiam aquilo. As pessoas acordavam com muitos problemas de pele, conceito, que é um capim, dá um pinico, né? Chama pinicava, dá uma alergia. Além disso, as pessoas urinavam, defecavam naquele capim, ele era lavado e devolvido. Era uma coisa absolutamente impensável. Eu vi em Barbacena a cocheira humana, o coxo, né? Era uma canaleta que ia de um lado ao outro da parede, em declínio, assim, onde lá de fora, um buraco, né? Jogavam a lavagem
que vinha escorrendo pela força da gravidade até aqui embaixo, e os pacientes se amontoavam ali para comer com a mão, com a cabeça diretamente. Isso era uma instituição do Estado, como o Fíbulo Verso Racon fala, em nome da razão. Nós, os racionais, os cientistas, os religiosos, os caridosos, em nome da razão, em nome da ciência, em nome do Estado, em nome da Igreja, fizemos essas instruções para essas pessoas e damos com ela daquele jeito. Ali outra cena embaixo. Luiz Cerqueira dizia que nós tínhamos quase 100 mil vagas nesses hospitais. Nunca teremos o número correto, não tinha estatística. Ainda hoje é muito difícil saber onde estão as pessoas, quantas comunidades terapêuticas tem, quantas pessoas tem dentro dela. O Estado não tem esse controle. A maior parte desses hospitais eram privados, recebendo do SUS uma quantia e dando em volta uma alimentação absurda. Em Paracambi, que eu participei com muita honra do fechamento, dia 12 de maio de 2012, fechar o hospital privado com 2.500 internos, pagos pelo SUS, uma fortuna ao ano que o SUS pagava pelo hospital. Eles davam macarrão com farinha, impossível se alimentar. O hospital de Barbacena, quem conheceu aqui, o sanatório de Barbacena, estou falando da FEMIG, quando fechou os pacientes, todos os pacientes quase tinham hipertensão, porque vocês sabem que o tempero manicomial é sal, né? Não se usa mais quase nada. Comprar um pouquinho de orégano para dar um sabor, ninguém faz isso. Um cloverzinho, sal, e muito sal, porque dá gosto. Então as pessoas todas eram hipertensas ou tomavam água com muito açúcar. Os sucos eram verdadeiras águas ou cafés. Então quase todo mundo tinha hipertensão, tinha diabetes, hiperglicemia, todos os doentes, exceto a comida, totalmente precária. Se morria nesses hospitais por frio. Em Barbacena tem até a história de que é o único hospital do mundo que tinha uma previsão de mortalidade, vocês sabem disso, né? Porque em geral o pessoal faz estatística assim, o mês de abril morreram tantos. Em Barbacena fala assim, no mês de junho vão morrer tantos. E acertavam. Então os documentos lá constantes lá no Museu da Loucura demonstram que essa estatística era mais ou menos manipulada por interesses de mercado, que os corpos eram vendidos para as faculdades de medicina. Mas sem esses absurdos apenas, né? Porque eu acompanhei a jornalista do Globo e o fotógrafo que souberam da denúncia de uma mulher que tinha sido esquecida numa sala forte em Jurujuba, em Niterói, e morreu. Anos depois, lembraram daquela área de celas fortes. Chegaram lá, estava a mulher morta, mumificada, petrificada, igual aqueles fósseis que a gente compra de peixe, assim, nas feiras e locais históricos, e ela tinha sido ressecada em posição fetal. Você viu os pés dela, estava nua, não existia, por causa dos exames, nenhum vestígio de vestimento, de roupa. Ela foi deixada nua, por punição, numa sala, e morreu, deve ter gritado, chorado, esperneado, que, pelo amor de Deus, ninguém foi lá ver. Ela morreu e depois esqueceram, o que é surpreendente. Ela não foi esquecida, assim, esqueceram, a tal ponto que ficou. Então, quando a direção descobriu, mandou tirar, arrancaram ela inteira, enterraram lá com muita gente, mas ficou a marca no chão. Isso que nós ouvimos, o movimento da luta, né, antimanicomial, começando, conseguimos entrar lá no hospital, ir lá nessa enfermaria, né? Eu, como médico, falei que ia visitar os pacientes, o fotógrafo foi entrando, nós entramos lá, o pessoal, a turma de dentro, né, que indicou onde é que era, como é que era, conseguiu abrir, foi fotografado, saiu do Globo, está publicado em vários locais também, e disponível lá também na página dos cegos, né? Acabaram que tentaram jogar um ácido, e aqui ficou impressionante para a gente. Era uma forma, entendíamos que ela deixou de denúncia permanente. Tiveram que arrancar o piso, que nenhum ácido retirava aquela marca, aquilo entrou no cimento, como se fosse um azulejo, um ladrilho, propositalmente, que se faz com desenhos, uma impressão.
tiveram que tirar e depois de tirar a enfermaria, acabou, etc. Mas nós registramos, eu faço questão de mostrar. Pode passar, por favor? São essas fotos aí, só para dando uma olhada, pode passar. Bem, então, vou tentar acelerar um pouquinho, né? Porque a gente queria. Essa ideia eu já falei, a reforma psiquiátrica, porque não é só uma reforma de serviço, de botar uma rede, como a mesma ideia da RAPS, eu critiquei muito como ela foi pensada, né? Não é só uma questão de uma rede de serviço. Eu critiquei muito a RAPS, quero dizer para vocês, sou a favor da RAPS, eu critiquei a RAPS, porque os dois últimos itens aqui está a cultura, o trabalho, as iniciativas de centro de convivência, é como se fossem coisas menores e que não tem financiamento. Na época, mesmo na RAPS, nossa, o dinheiro, o recurso de apoio só ia para a rede de serviços, para consulta, para os ambulatórios, as práticas assistenciais mais tradicionais, e não entendendo que as práticas de cultura são revolucionárias, são transformadoras. Um trabalho como esse se faz com blocos de carnaval, oficina de trabalho, oficina de geração de renda, de teatro. Eles são transformadores, revolucionários. Eles penetram muito mais na cultura. É porque nós queremos não mudar o modelo assistencial, nós queremos mudar as relações sociais com a cultura, com o sofrimento, com o outro, com a diversidade. Então, a cultura é a principal estratégia de mudar a cultura. Nós falávamos isso em 93, no primeiro encontro da luta antimanicomial em Salvador. A cultura é meio e a cultura é fim. Nós queremos mudar a cultura, né? Um filme, uma música, aonde uma poesia, em que um sujeito vítima de uma certa violência, de discriminação, de desconforto, de mal-estar, de constrangimento, ele fala daquele lugar, ele fala não só dele, ele fala de todo o segmento que ele representa, de pessoas em situações. Ele fala de um lugar que me permite ver como eu vejo, vivendo e vendo, né? Então ele me transforma, porque eu pego, quando o Hamilton, falando dessa música, fala: estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédio de psiquiatria mental, Aldol, diazepam, rotinol, prometazina, meu médico não sabe como me tornar um cara normal. Socorro, sou um cara normal associado, né? Ele me permite ver a forma com que nós lidamos com ele, a forma com que nós o tratamos, como eu vejo, né? Isso me transforma, porque eu consigo fazer um insight, cai a ficha, né? Como eu lido com uma pessoa, muitas das vezes, né, a gente vai reproduzindo, porque tanto o racismo, o machismo são estruturais na sociedade. Elas vão penetrando nas pessoas. E você não percebe. Você não percebe que fala, olha, aquele negro de coração branco, né? Você não percebe que nisso há um racismo estrutural. É uma mulher, apesar de ser mulher, ela dirige bem, né? Quantas coisas que as pessoas reproduzem. Então, a ideia da cultura, a ideia do trabalho, são estratégias revolucionárias. Elas transformam a cultura. Não só aquele momento de uma relação menos violenta, mais acolhedora, etc. Então, é isso que a gente queria. Pode passar. Então, é a construção de um outro lugar social para a loucura do status social, como o Roberto Castelo fala, transformação da sociedade. Eu usei, em homenagem, eu usei isso aqui, a capa de um manualzinho, de uma cartilha feita em Betim, né, que foi distribuída, né, e você lembra dessa? Foi distribuída à sociedade dizendo, olha, nós estamos fechando os manicômios, por quê? Por isso, aquilo, aquilo outro, para a sociedade, mas abrindo locais de cuidado do acolhimento de tal forma que as pessoas entendiam. Para mim, essa cartilha foi fundamental. Sempre falo, conseguir que outros locais reproduzissem. Eu sempre falo, vocês reproduzem um modo que originalmente foi feito em Betim, porque isso não é questão de direito autoral, é questão de ser um instrumento fundamental de diálogo e de capacidade de explicação às pessoas do que está acontecendo, né? E ela tem essa estratégia que é fundamental no movimento da luta antimanicomial, que é saber dialogar com a arte e cultura para mexer nas pessoas, né? A música De Perto Ninguém é Normal, do Caetano, que é de Vaca Profana, né? Foi uma discussão, uma frase que nós usamos muito para problematizar na sociedade, no campo político, a ideia de normalidade, né? Então, não, a pessoa, o que é um transtorno mental? Quem perdeu a normalidade.
ou em inglês é desordem mental, que perdeu a ordem mental. O que é a ordem mental? É a normalidade. Qual é a normalidade? Aí são outros problemas. O que é normal? Aqui, ali, acolá, em que momento, em que contexto da minha vida eu sou normal, né? Brinco sempre, segunda-feira agora, eu vou falar para o Instituto de Matemáticos do Rio de Janeiro, do Estado do Rio. Eu vou para a Escola Normal de Guerra, eu falo para colégio primário, para criança, onde me chamam para outras manicomiais, eu vou. Tem problema, já falei para físicos, aliás, foi um debate fantástico com os físicos. Eles queriam entender o que era a reforma psiquiátrica. Quando eu mostrei para eles que nós questionávamos a ciência, o modelo pretensamente de verdade, de neutralidade da psiquiatria, e comparei com o inconsciente, com o buraco negro, eles entenderam. Ah, entendi. O que é o buraco negro? Me explica o que é o buraco negro. Não, o buraco negro, então, já começou, é difícil. Me explica a origem da humanidade, me explica a origem da Terra. Olha, tinha um momento que não tinha nada. O nada é um conceito que acabou de ouvir, né? Tinha o nada, aí de repente, bum, explodiu o Big Bang. Aí nasceu o universo. Aí do nada, então, mas é isso, tá bom, aceitei. E está indo para onde? Ele está expandido. Para onde? Para o nada. Ele está pegando o que era nada. Então, tá bom. É o inconsciente, né? Então, outra coisa. É isso. Aí a música, né, do Lulu, né? Há tanta vida lá fora. A luta antimanicomial sempre usou muito as imagens de poesia, né? Guimarães Rosa, que foi moído, remoído, toda a cultura, Machado de Assis, o Olavo Bilac, Lima Barreto, Torquato Neto, Paulo Leminski, tudo que a gente pôde encontrar como forma de mobilizar o diálogo social. Pode passar, vou tentar acelerar um pouquinho, né? Bem, então, uma das discussões, eu acho que foi fundamental, né? A vinda do Basar, inclusive, aqui em 79, no Brasil, 78, depois em Minas, 79, a visita em Barbacena, que ele foi, impactou muito, porque ele conseguiu mobilizar a imprensa, né? Vocês viram, o Irã Firmino escreveu, o Irã vocês conhecem, né? Um jornalista, ainda é vivo, um importante jornalista, esse livro Nos Porões da Loucura, que fazia uma analogia com a ditadura, que tinha nos porões da ditadura, que eram locais de tortura, e o Elvésio Racon, que virou um grande cineasta, o primeiro filme dele foi Sem Nome da Razão, mas muitas outras matérias, Fantástico, todos de televisão, se mobilizaram muito com essa vinda. Mas o que o Basar ia dizer substancialmente, né? A psiquiatria ficou se ocupando de um conceito abstrato, até na época se usava doença, né? Eu, quando estudei psiquiatria, o conceito era doença mental, um conceito que ela não conseguiu definir e aprofundar. Nem a medicina sabe muito bem o que é doença, muito menos a psiquiatria sabe o que é doença mental. E não foi à toa que a psiquiatria criticou do termo doença. Ela foi muito criticada. É claro que a psiquiatria clássica não diz que ela abriu mão porque não tem conceito e não tem definição. Mas o Basar, o Levi, o Castel, o Tomasazzi, o Guattari e tantos outros autores, Foucault, mexeram e mostraram a consistência desse conceito. Então passaram a usar transtorno, não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. Meus alunos eu falo, pesquisem nos livros de psiquiatria, saúde mental, o conceito de transtorno mental. Uma coisa impressionante, a maior parte dos livros sobre transtorno mental não define o que é transtorno. Mesma coisa se eu fosse pegar então o livro de astronomia e que não define o que é ácido. Como é que um livro sobre ácido não define o que é ácido? De microbiologia não define o que é um micro-organismo. Um organismo pequenininho, não resolve, né? Então, transtorno mental, deu um negócio aí. Está cansado. Então, a ideia é ele se ocupar da doença e ficar estudando as esquizofrenias, são as neuroses, as diferenças e tal, e não sabe o que é isso. Então, estrategicamente, o que eu tenho de problema é que eu tenho um cidadão, um sujeito, uma pessoa na minha frente em sofrimento. E que eu imponho mais sofrimento, de que eu tiro ela da casa, tiro do trabalho, tiro a roupa dela, tiro o brinco, o colar, as instruções totais são assim, coloco ela nua ou uniforme, uma forma única, tiro o nome dela, muito comum das pessoas psiquiátricas, a pessoa que tem mais nome, tem um número, tem um apelido.
muito comum nas gestões totais, nas prisões, o cara chama assim, mané de não sei o quê, mané do boné. Isso vira uma característica, ele perde a identidade. Depois de anos, muitos hospitais, lá em Juqueri, esse livro do Walter Faria, ele mostra, as pessoas não tinham mais nome, não tinham mesmo. Os documentos eram jogados fora, eram rasgados, eram perdidos, não tinha acervo para isso. E ele virava aquilo, aquele apelido em um certo local. Então, baseada disso, eu vou botar a doença entre parênteses para lidar com o sujeito. Então, uma estratégia fenomenológica, retirada da ideia da fenomenologia de Russell, né, mundo Russell, né, de colocar o conceito entre parênteses para me ocupar novamente do sujeito, que está em relação comigo. Então, ele, ao fazer essa operação epistemológica profunda, porém tão fácil assim, apenas isso, bem falando, é simples assim, e lidar com o sujeito, ele escolhe pessoas desejantes, projeto de vida, vontade de casar, de namorar, de transar, de comer, de sair, de beber, de falar, de cantar, um milhão de coisas. E começa a mostrar o quanto é importante fazer uma nosografia do positivo. O que você gosta? Aí vem perguntar, você ouve voz? As vozes falam como e tal. O que você gosta na vida? O que você gostaria de fazer? Aí você descobre grandes cantores, grandes pintores, ou grandes cozinheiros, ou grandes fazedores de nada. Mas que não é só aquilo que a doença dizia. É uma pessoa que estuda disso, falta daquilo, etc. Né? Então, essa foi uma das grandes estratégias. Né? E também, hoje, um dos problemas centrais é essa da luta contra a patologização e a medicalização. Esse conceito de patologia, você é normal, bipolar, é monopolar, não sei o que lá, isso nos ajudou em quê? A não ser a botar mais medicamentos nas pessoas, a internação inicial. Vamos construir uma vida com essa pessoa ao largo da ideia de patologia, ao largo da ideia de doença. Pode passar? Então, eu tenho assim, agora os velhos e novos problemas para a gente encerrar. Esse é um livro, não está dando muito para ler, eu boto ele aí e dito o título e sugiro que vocês o procurem. É um livro absolutamente revolucionário. Ele é um livro escrito por uma médica americana, estadunidense, Marcia Angel, professora da Universidade Johns Hopkins, que foi um dos mais profundos ataques, né, revelação e denúncia da indústria farmacêutica, como ela produz doenças, como ela frauda pesquisas, ela frauda artigos científicos, muitas das coisas que nem os médicos sabiam. O cara, não, mas eu estou lendo um artigo publicado na revista American Journal of Medicine. A Marcia Angel era editora dessa revista, uma das mais importantes revistas científicas do mundo. Ela começou a descobrir que os artigos eram assinados por médicos, porém escritos por comissões de redação dos departamentos de pesquisa científica dos laboratórios. Começou a descobrir, com a ajuda do Senado americano, ela foi assessora depois do senador Kennedy, o Ted Kennedy, que as pesquisas eram manipuladas. Então, aquela estatística, 1000 pessoas, os caras manipulam, ele manipula a amostra. Ele tira tantas pessoas que o resultado é ruim e bota outras, ele reconstrói a pesquisa, a certeza. E ela mostra isso com muita seriedade, foi vítima de um monte de processos, começou a andar com segurança, foi considerada nos Estados Unidos uma das 10 personalidades mais influentes da política norte-americana. O americano gosta muito desses rankings, né? Os caras que mais influenciam, top, não sei o quê, durante muito tempo. Então, esse livro chama A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos. Como somos enganados por eles e o que podemos fazer a respeito. É um livro fundamental, né? Muito sério, centrado, ela mostra como os laboratórios fraudam, aumentam os preços, fazem novas patentes para ganhar mais dinheiro, e uma série de estratégias. Você lê impactado, assim, eu sou um bobo. Enquanto médico, enquanto profissional, enquanto cidadão, eu estou sendo enganado. Ela, em muitos momentos, ela faz analogia, igual a indústria de tabaco, que durante muitos anos provou cientificamente que o tabaco não causava câncer. Você sabe disso. Até que um cara de dentro da indústria você falar, não, causa sim, nós sabemos que causa, nós camuflamos, escondemos, fraudamos essas pesquisas.
Hoje não tem mais dúvidas, ninguém mais cai nessa história de que o tabaco, né? Antes, qualquer cinema, qualquer ator, qualquer filme, qualquer novela, a pessoa fumava desbragadamente e se associava o Hollywood, a força, poder, a esportes, né? Ele cai esquiando e depois fumando cigarro. Hoje sabe, consegue esquiar não, porque eu não consigo, não tem pulmão para isso. Então a indústria farmacêutica, a mesma estratégia. Então a massa é fundamental. Então hoje a gente tem o problema ainda, eu acho que nós paramos, e há muitos anos eu vim dizendo isso, na deshospitalização daqueles 80 mil ou 100 mil camas. A verdade é que nós paramos em 25 mil vagas de hospitais psiquiátricos e depois cruzamos os braços. Próprios governos anteriores não fizeram uma estratégia de radicalizar a deshospitalização, consequentemente, de construir uma rede substitutiva eficiente, fortalecer. Aqui era o caso, 3 casos, ainda são 3, já até 10. Né? Nós já tínhamos que, ou sei lá, eu não sei quantos aqui, assim, falando no sentido, deveria ter sido fortalecida essa rede, decidido o fechamento dos hospitais psiquiátricos, construção de uma rede substitutiva, uma rede não só de serviços, mas também de dispositivos culturais e sociais. Programa desse, conspirados, aqui em Juiz de Fora tem a banda Os Impacientes, né? Por aí afora, quantos projetos culturais. Há pouco tempo em São Paulo, os 25 anos dos Cidadãos Cantantes, um grupo cultural tem 25 anos. O Harmonia no Orquestra tem uns 20, a TV Pinel, lá no Rio, a TV Paraboliloica, de Minas, Parabólica com Paranoica, fechou as portas, porque não tem recurso. O pessoal acha que é brincadeira. Entendeu? Às vezes você fala, eu vou comprar um violão para o carro. Mas por que violão se falta o dó, se falta aquela... Não, mas violão é violão. Né? E hoje nós estamos com mais, eu vou falar depois um pouquinho, mais consciência do que são os antipsicóticos, o que são os neuroléticos. Que nós não sabíamos. Não sabíamos porque a produção científica é controlada pelos laboratórios. Não nos faz tomar conhecimento do que está por trás desse medicamento, dos efeitos colaterais, da dependência química causada por antipsicóticos e antidepressivos. Aliás, termos de marketing usados pela indústria farmacêutica. Passou a chamar de antipsicótico e antidepressivo para dar aquela ideia no imaginário do antibiótico. O antibiótico você toma, está com uma infecção e vai lá e atua no bios, no corpo, no micro-organismo e mata. O antipsicótico, a pessoa, ele vai lá e mata a psicótico. Mas por que o cara não para de tomar? Né? Em 2 semanas eu paro de tomar antibiótico, não deu passar de 14 dias, 10 dias, 14 pelo antibiótico. Por que eu tomo antipsicótico pro resto da vida? A maior parte das pessoas recebe diagnóstico e automaticamente, eu vi agora lá em Uberlândia, semana passada eu estava em Uberlândia, uma pessoa falou, primeira vez que eu fui com meu filho, o médico falou, olha, ele tem uma doença crônica, incurável, chama esquizofrenia, vai tomar remédio pro resto da vida. Primeira consulta, o cara deu o diagnóstico, falou que a doença é incurável e que vai durar pro resto da vida. E vai tomar remédio pro resto da vida. Né? Então, por quê? Porque eles são formados, não estou culpando do sujeito ali. A mesma coisa com o antidepressivo. Então, acredito também que é necessário, nesse momento de crise, inclusive, fazer uma autorreflexão de que nós questionamos pouco os nossos saberes. Né? Às vezes por questão de defesa do corpus, do espírito de corpus. Né? Mas nós temos, assim, para ser um bom psiquiatra, você tem que ter a crítica verdadeira da psiquiatria. Não esconder. Então eu fui numa associação, agora eu vou em colégio primário, eu vou no estudo de matemática, que eu falei. Eu falei do estudo de matemática e esqueci do que eu estava falando, lembrei agora, hein? Vou fazer um pé de página. O matemático que eu falei, que está falando do normal, o que é normal, o que é normal. Aí fui uma vez com um matemático e falou, olha, a matemática enganou todo mundo. Porque nós aprendemos a usar um conceito chamado condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Caiu tudo até em vestibular. E o que é o normal? Seu problema, então ele fala, é matemático, está matematicamente provado, parece que é certa a matemática, né? Fala, olha,
a matemática tem muitos conceitos imprecisos. Lembra um que é igualzinho com um tiro em cima? Que é aproximadamente, ou seja, indefinido, né? Pi é a relação entre a circunferência e o raio, que é aproximadamente 3,14, 17, 19, Ricardo deve saber isso aí, que é moeda, então 3,14, 19, tal. Quando descobriu-se o computador, esse de última geração, acharam que iam descobrir o número final do pi. Não tem. Essa relação é aproximada, ela não existe. Nós, matemáticos, os homens, inventamos que existe 3, existe 4, mas o 4 não existe na vida real. Você nunca viu um 4 andando por 5, é uma construção simbólica do homem que utiliza determinados efeitos do raciocínio, da ideia, da lógica, etc. Mas eu, né? Então eu estava dizendo isso da matemática, agora eu lembrei do que eu falei da matemática, esqueci do que eu estava falando agora. Eu estava falando agora? Sim, um questionamento. Né? A matemática se questiona. O Gödel, um grande matemático, e outros tantos. Eu lembrei agora. A biologia, né? Eu botei aqui Varela, o Francisco Varela e o Maturana, na bioquímica, o Henri Atlan, o Prigogine, a Isabela Esteves. Aí eu falei que eu fui, e agora não vou mais em reunião de psiquiatra, porque embora eu tenha muito psiquiatra na luta anticonjuntural, gente muito engajada, muito importante, eu tenho orientandos, eu vou puxando, e esses seminários que eu falei também, o droga psiquiátrica, alguém está com ele aí? É um folder verde? Então, não foi distribuído. Bem, é um folder verde, se for o caso, eu deixo depois com Aisman aí, e ele já passou esse seminário. Então, você está com ele na mão ali, tá? Esse aí, então, tem um monte de pessoas que estão. Ele já passou esse seminário, mas foram 2 versões, né? O Droga Psiquiatras 1 e 2, eu trouxe ele para vocês verem a programação, e se quem quiser pode entrar no site da Fiocruz ou no meu canal. Eu tenho um canal, tem nada a ver com mercado, nada, totalmente acesso gratuito no YouTube, onde vocês podem baixar todas essas conferências aí do Robert Whittaker, do Irving Kirsch, maior pesquisador sobre depressão do mundo atualmente, o John Reed, a Laura Delano, pseudonomia de sobrevivente da psiquiatria, o Iaco Segula, do Diálogo Aberto. Todas as conferências estão disponíveis nesse Paulo Amarante do YouTube. Vocês podem ver outros depoimentos, Olga Hansman, bem, aí eu trouxe, tinha o folder, então, só para anunciar que é propaganda enganosa, que já passou, porque ele está disponível, e tem o primeiro também. Então, por exemplo, tem muitos psiquiatras participando desse seminário, os internacionais, tanto o Robert e o Iaco, ficaram impressionados no auditório da Fiocruz, porque quantos psiquiatras tem, um monte de gente levantou a mão. Eles falaram, olha, no mundo inteiro, nós não reunimos mais psiquiatras para pensar criticamente a psiquiatria como procedimento no Brasil. Então, só para não dar a ideia de que aquela fraude que a Associação Brasileira de Psiquiatria dá a entender que todos os psiquiatras são a favor do manicômio, são contra a reforma, são a favor da eletrochoque, são a favor da ultramedicalização, não é verdade. Mas eu fui muito a entidades psiquiátricas, né? E o que eu queria falar é isso. Um psiquiatra falou comigo, mas como que você, psiquiatra, critica a psiquiatria? Isso é ruim para nós. Entendeu? É ruim para a gente. Fala, não, olha só, se a física não fosse criticada por Isaac Newton, por Einstein, por outros tantos, a física estaria lá atrás, achando que o centro do universo é a Terra, nós não teríamos avançado. Quem pode criticar a ciência é o cientista. A ciência não se faz por omissões, né? Vou usar uma expressão que eu estou inventando agora, não sei se é escondimento. Né? Tem o ministro Magno que inventou uma vez um termo, imexível, escondimento, por omissões, por recusas. A ciência se faz, Foucault demonstrou isso, Morin e tantos outros autores, por superação, por crítica, por ruptura consciente. Né? A ciência não é o acúmulo de saberes,
que vão se acumulando, mas por descontinuidade, por rupturas. A Terra não é o centro, é o Sol, na época, né? Hoje nós sabemos que não é o Sol, sabemos que não tem mais centro, pelo menos é o estado da arte, embora tenha gente defendendo que a Terra é quadrada, eu digo que é espiral. A situação está feia. Mas nós sabemos que a Terra, né, então, nós caímos lá, naquela coisa. Então, isso é uma ruptura. Né? Foi chamada Revolução Copernicana. A psicanálise, a revolução psicanalítica freudiana. Então, são revoluções. Thomas Kuhn, eu queria lembrar. A estrutura da evolução científica fala, a ciência se faz por rupturas radicais, é a ruptura de paradigma. Né? Então, eu queria lembrar isso. Então, é isso. Né? Eu acho que a crítica ao conhecimento, ela é necessária, ela não pode servir para defender o lado médico, para omitir aquilo, o papel do psicólogo pode ficar questionado, temos que questionar. É aí que nós vamos mostrar a nossa maturidade, o nosso avanço e a nossa capacidade de diálogo com esses ataques que estamos vivendo agora. Nós temos sim que fazer autocrítica do nosso trabalho, do nosso saber, do nosso conhecimento. E a outra questão, pode estar bom, a patologização, né, e medicalização, que nós também aceitamos muito docilmente. Quando a portaria 336 dos CAPs foi refeita, né, recriando a ideia de paciente, dos usuários internos, intensivos, semi-intensivos, não intensivos, todos vinculados ao diagnóstico psiquiátrico, nós aceitamos que para atender uma pessoa, ela tem que ter um diagnóstico. Ela tem um diagnóstico, tem aquilo que o diagnóstico está dizendo. Mas essa é uma das discussões. Então, eu estou usando mais a patologização, à medida que a medicalização, muitas das vezes, esse conceito, remete a ideia de medicina e de medicamento. Mas ela, originalmente, são conceitos criados por Foucault, por Ivan Illich e outros tantos autores recentes, que falam da medicalização enquanto apropriação da vida pelo saber médico. Coisas que são da ordem da vida, econômica, social, cultural, sexualidade, passam a ter um diagnóstico e uma redução ao campo da medicina, onde a medicina se arvora a possibilidade de ter um saber maior do que outro sobre aquela situação. Isso é medicalização. Nós estamos usando patologização para chamar a atenção na ideia da patologia, reduzir a existência à patologia. Pode passar, eu vou mostrar outro livro do Roberts, esse não está traduzido ainda em português. Nós traduzimos a Anatomia de uma Epidemia, dele, que é um livro pioneiro, e esse é Psiquiatria sobre Influência, é o título do livro do Robert Whittaker. Psiquiatria sobre Influência e Corrupção Institucional. Ele também, na mesma linha da Marcia Anger, ele desce ao fundo, ele vai aos arquivos do Senado norte-americano e começa a perceber, a ver como os laboratórios pagam os psiquiatras, formadores de opinião, titulares, não estou falando de todo psiquiatra não, mas também das associações de psiquiatria, financiando os congressos, as revistas, os conferencistas, exigindo que o conferencista seja fulano e beltrano, que são pagos pelo laboratório, que digam o nome comercial do medicamento, que omitam informações que já são sobre efeitos colaterais, sobre dependência e tudo mais, né? Os laboratórios, agora, há uma semana atrás, não sei se vocês souberam, foi pela primeira vez na história preso um dirigente de laboratório farmacêutico nos Estados Unidos por omitir informações preciosas sobre a saúde. É a primeira vez. Os laboratórios sabiam, as crianças que usam Risperdal, risperidona, elas quando ficam jovens, os jovens adultos, começam a ter mamas, os rapazes. As meninas crescem, o seio pode ficar desconfortável, porque não é nenhum silicone, tem um seio enorme. E os meninos com mamas femininas, o que faz com que eles sofram muito constrangimento. Os americanos gostam de bullying, essa expressão bullying, lá no Nordeste eles falam mangando. Você conhece? Estão mangando, aqui não é zombando. Tinha aquela mulher que falava, ô mulher, está zombando, deu aqui, naquele programa do WWW. Nem chamava para Neuza. Vocês são jovens, sabe disso? Há muito tempo atrás no YouTube tinha uma mulher que falava assim, fala aí, Deus, WWW no YouTube, misturava tudo. Aí ela falava, estão zombando de mim. Mas o americano gosta do bullying, né? Aí já toma uma conotação
diferente, já patologizando a relação. É uma relação de humilhação humana, de desrespeito, de falta de ética, de colaboracionismo, né? De reconhecimento da diferença. Mas os meninos com mão ficam muito humilhados, não pode tirar a camisa mais lá no vestuário para jogar bola, começam a andar, uma série de coisas. O que eles fazem? Eles entram com uma ação, tem advogados aí, profissionais, né, de porta de ambulatório. Aqui tem o advogado de porta de cadeia, que está no Brasil, lá no Brasil tem o de porta de ambulatório, e entra com uma ação, a Johnson & Johnson paga $500 mil à família e pronto. Aqueles $500 mil multiplicados por quantos processos foi, entram no preço do medicamento, são devolvidos ao consumidor e eles pagam. Pela primeira vez na história, um dirigente dos Estados Unidos foi preso e agora o remédio está sendo proibido. É uma diferença. Uma coisa está, então, mesmo que ele não seja proibido, tem que vir de uma maneira muito clara, obrigatória, de consentimento informado dos pais, e a criança tem que saber, e depois ela pode vir a cobrar disso dos pais, que ela pode vir a ter consequências imediatas graves. Bem, mas eu falando nisso, vai falar da corrupção, né? Pode passar, que eu queria mais mostrar esse livro, né? Então, hoje nós estamos vivendo um desmonte do SUS, mas não só do SUS. É isso que nós temos que ter consciência enquanto cidadãos, das políticas públicas, né? Da Previdência, e não é só falando da luta da Previdência, não, é um desmonte organizado, estruturado, da educação. Hoje, o Dia Nacional de Luta contra o desmonte da educação, é uma estratégia de esvaziamento do poder político, coletivo, da nossa capacidade de organização e de responsabilização do indivíduo, o que leva de novo à discussão da patologização. O que está sendo chamado hoje de ultraliberalismo, né, mais ou neoliberalismo, essa radicalização do liberalismo de acabar de vez com o Estado. O Estado deixa de ser provedor, no sentido de dar saúde gratuita, direito do Estado, educação, transporte, condições básicas de existência para a população, políticas públicas. Já foi anunciado ontem o fim do Bolsa Família, né? E todo esse desmonte do Estado. O Estado deixa de ser regulador dos conflitos da sociedade, né? Porque até então o neoliberalismo era um pouco mais que o Estado deixava de ser provedor, o Estado de bem-estar social, o welfare state, e virava só o Estado regulador, regulando os interesses do capital versus a sociedade. O neoliberalismo, o Estado é meramente defensor do capital. Tudo vai ser mercado e o resto também vai ser mercado. Então nós vamos ter que ter plano, vamos ter que ter segurança, vamos ter que ter escola, tudo vai virar tudo mercado. A vida vai ser absolutamente mercantilizada. O que faz com que o ultraliberalismo imponha muita responsabilidade ao sujeito. Porque agora ele vai ter que se virar para ter um emprego que não existe no mercado, ele vai se virar para ter direitos que não existe com o fim do sindicalismo, da taxa sindical, de toda a possibilidade de auto-organização política. Ele vai ter que se virar para educar seus filhos, e ele vai estar sempre aquém daquilo que o Estado diz que ele, a culpa é dele. Ele não trabalha, é ele que não trabalha. Olha, quanta gente trabalhando, o outro não está trabalhando. Não é o desemprego estrutural, faz parte das relações de classe, da luta, de poder, etc., dos lugares sociais. Então, esse indivíduo está sendo ultra responsabilizado, ele começa a ver o problema nele. Aumenta-se o suicídio, ninguém fala, a psiquiatria está dizendo, o suicídio, temos que estudar as questões genéticas, hereditárias, os sintomas, se ele passa de pai para filho, se ele é o distúrbio da serotonina, da recaptação da catecolamina, etc, etc, etc. Está aqui, na minha cabeça, na química, na bioquímica. Vou começar a ter, muito embora, vocês sabem, o aumento de suicídios entre pessoas que usam antidepressivos é maior do que na população normal. E vários estudos do Irving Kirsch, do Peter Healy e outros tantos demonstram que o suicídio aumenta em quem toma antidepressivo. É paradoxal, não é? Mas a indústria não diz isso. Aumenta o número de práticas de políticas, esses exterminadores, não estou dizendo que se reduz a isso,
muitos desses franco-atiradores dos Estados Unidos são pessoas que consomem antidepressivos. Então, ideias que são ideias que removem na cabeça se tornam possíveis quando se tornam antidepressivos. Não só pelo o efeito antidepressivo, como o efeito estimulador de muitas vezes ideias delirantes, ideias persecutórias, etc. Então, o ultraliberalismo faz isso. Me impõe o sofrimento porque eu fico sozinho, sem o Estado, sem a escola, sem as políticas públicas que me dão, de alguma forma, suporte ou relações de paz, de coletividade. Também porque o meu antes amigo, colega, vizinho, companheiro, parceiro, vira meu inimigo. Meu vizinho agora é um grande adversário meu. Nos Estados Unidos, os maiores problemas de luta política são entre vizinhos, que se matam, se processam. O cara começa a jogar, você mora no seu jardim, olhou o meu também. Mas você não devia agradecer? Não, o meu eu só moro na Quinta-feira Santa. Então é um problema. Brigas. E as pessoas, por quê? Aquele cara é o que pode pegar o meu emprego. O africano que está indo para a Europa, explorada a África durante séculos, explorada em todo o sentido, sexual. Nós sabemos que vários desses locais eram locais de prostituição europeia norte-americana, faziam de Cuba o quintal mais pejorativo, lixo, né? Guantánamo da vida deles. Agora que vai lá para os Estados Unidos, eles dizem, não, aqui não. Um dos problemas com isso, o Francis Fanon tem sido muito lido novamente, lá na Europa, a questão da migração europeia, né, da africana, asiática, etc., latina. Né? Então, o outro vira meu inimigo. Não só o outro por ser africano, negro, ser mulher, né? Então volta a ideia de que o homem tem mais valor no mercado do que mulher, e tudo mais, do que homossexual, do que outras questões de cor, de etnia, disso. Você radicaliza o discurso da invalidação do outro e eu fico absolutamente desesperado. Então esse sofrimento em mim, de ver o outro não mais como parceiro, como solidário, como alguém que eu posso dialogar, me traz sofrimento mental. Não necessariamente patologia, mas mental. Aí o ultraliberalismo produz o sofrimento e produz o tratamento. E diz, olha, tudo é doença. Por isso hoje está se falando que a nova psiquiatria, a gente fala de biopsicossocial, né? Antes, passando para o psicossocial, que é a atenção e tal, para reforçar, embora exista embutida aí o bio. Agora a psiquiatria está se definindo como bio. É tudo bio. É hereditário, é orgânico, é físico, é neurohormonal, é neurocerebral, entendeu? É tudo bio. Então, é meu problema. Não é da minha mãe, não é do meu irmão, não é da relação social que eu convivo na família, não é da minha relação política, é meu. E existe, já que a doença é um distúrbio neurotransmissor, eu tenho que tomar um regulador desse neurotransmissor. Então, ela produz a doença e produz o tratamento. Você vira vítima dessa política necropolítica, patologizante, e vira consumidor do medicamento deles. Né? Uma coisa muito simbólica foi o fato de que a Bayer comprou agora a Monsanto. Você sabe o que é a Monsanto? É a maior produtora de agrotóxicos do mundo. A Monsanto nega que produza agrotóxicos, vocês sabem disso, né? E diz que produz defensor agrícola. É a guerra de narrativa, de discurso narrativo. Então a gente fala que os antipsicóticos, e tem provas, e tem nesses vídeos que eu falei, produzem dependência química mais do que muitas drogas ditas ilícitas, perseguidas, como o crack, como a cocaína que está matando, etc. E o laboratório diz que não, que o que existe é uma síndrome de descontinuidade. Palavra bonita, mas é uma dependência. As pessoas param de tomar antidepressivos, tem uma crise de abstinência. Como ela entra na crise, ela pede o remédio, o médico também vê e volta a dar o remédio. Diz, olha, voltou a crise por causa da descontinuação do tratamento. Eu também descontinuei o de crack e tive uma crise, eu ia falar, de descontinuação. Mas no caso do crack, da droga, do álcool, eles chamam de abstinência. Em outros casos, vão acabar agora. Então, política é de mercado, né?
Isso é uma foto simbólica também. Eu sei que ele daqui estava lá, em 93, no primeiro encontro nacional da luta antimanicomial, lá em Salvador. Aí eu boto essa foto, tinha muito mineiro lá na época, né? O organizador, inclusive, foi um mineiro, depois outrado baiano, que é o Marcos Feliz, né? Vai passar, por favor, agora estou acabando. Estou encerrando mesmo. Milhares de vidas nós recuperamos, tratamos, nós resgatamos. E não estou falando eu do lado de fora, não. Falando desse movimento social. Ao fechar esses milhares de leitos, nós tiramos milhares de pessoas que estavam lá nos prontuários, que eram incapazes, degeneradas, cronificadas, incapazes de lidar na vida cotidiana. Estão morando nas residências. Aqui em Barbacena, pelo menos, eu conheci muito. Morando, vivendo, cozinhando, lavando, andando pela cidade, participando de atividades culturais, do passeio, do apoio, da linha na praça. Impossível, você olha para o prontuário e fala, não é a mesma pessoa. O que é uma comprovação das nossas hipóteses. Boa parte daquilo que se chamava doença era produzido por nós, pela forma de lidar com a loucura. Botávamos uma pessoa 20 anos numa instituição psiquiátrica, né, e depois dizíamos, olha, ela está alheia, está desorientada, álcool e algo psiquicamente, chamada de Zé Mané, não sabia mais o nome dela, não tinha o nome. Se chamasse o nome Marcos, ela não lembrava que era ela. Né? Então, essas vidas foram recuperadas. Por outro lado, outras milhares de vidas deixaram de entrar nesses leitos fechados, porque não tinham mais, e entraram em outros espaços, mesmo insuficientes, de CAPs, centro de convivência, de projetos culturais, projetos de geração de renda, movimentos sociais, etc. Então, é um processo que nos valoriza muito. Nós temos que ter claro que com isso nós aprendemos a criar uma outra forma de prática política, de prática clínica, e que, estando na nossa cultura, vão ser estratégias fundamentais de resistência nossa, né? Mesmo com as portarias, com os limites e tudo mais. Nós, ao lidarmos, eu lidando diferente com a minha mulher, com o meu filho, com as pessoas que convivem comigo, porque eu abri meus olhos para lidar diferente, isso não vai ser um decreto, uma portaria que vai mudar. Nós sabíamos que a reforma psiquiátrica não era a aprovação da lei, é o que estava no contexto político daquela lei. Portanto, as pessoas também não ficavam decorando a lei de 216, não. Nós aprendemos na prática a fazer, para além da lei, o nosso cotidiano. Né? A mesma questão agora. Então, é um grande processo de transformação social, né? De desmortificação, como diz Goffman, né? de revitalização, de ressuscitamento, usando a expressão relacionada ao livro Cemitério dos Vivos, de Lima Barreto, né? Expressivo título, Cemitério dos Vivos, o hospital psiquiátrico que ele foi internado. Um grande processo que nos dá nesse contexto. Pode passar, eu acho que é o último. Esse aqui é o site que eu vou. Nesse contexto atual, eu falei da necropolítica, da violência, né? Da defesa desses ideais de exclusão, de tortura, de patologização que tem a ver com toda essa máquina política. A nossa luta, no meu entendimento, aí desculpem eu falar assim, como falando de uma coisa geral, mas para mim, é essa luta de manter a paz, de manter a calma, de manter o diálogo, de ter a possibilidade de escutar e conversar e não cair no desafio da disputa, no desafio da violência. Esse jogo que querem fazer, eles ganham, porque eles usam de armas, eles usam de desonestidade, eles usam, tudo vale a pena pelo poder, o nosso não, e tudo vale a pena pela ética, eu acho, pela nossa responsabilidade, pelo nosso cuidado. Nós da saúde mental ensinamos ao SUS. Ouvi isso muito orgulhosamente, representando a luta antimanicomial, do Sérgio Arouca, do Davi Capistrano, do Gastão, do Wagner Campos, de muito Sônia Fleury, mineira aqui. A saúde mental trouxe para a reforma sanitária, para o SUS, a ideia do acolhimento, do cuidado, da escuta, do matriciamento, da relação humana, do trabalho no território. Fomos nós da saúde mental que impregnamos
Eles nos chamavam de mentaleiros, né? Fazendo referência aos metal, né? Heavy metal. Nós chegávamos, invadíamos as conferências com nossas bandas, nosso grupo de teatro, nossa forma diferente de fazer política, né? Quarteira Paulo Freire, com toda a nossa transformação, e mostrando, olha, a nova política não é só portarias, regras novas, é uma relação diferente entre os sujeitos. Isso não é isso, não. Esse site é o outro folder que eu deixei, do MED em Brasil, que é esse site que nós estamos mantendo pela Fiocruz. Ele é relacionado, vinculado ao MED na América, do Robert Whittaker, que é esse grande jornalista premiado desse trabalho MED em Brasil, ou MED na América, e Anatomia de uma Epidemia, e agora esse Psiquiatria sobre Corrupção, sobre Influência Constitucional, né? Esse site tem em espanhol, para quem tiver relações aí, o MED em América hispanohablante, em francês, em inglês, claro, em finlandês, em japonês. Então é um site que reproduz matérias reflexivas, críticas, sobre o uso de medicamentos, pesquisas muito bem fundamentadas, com evidências, etc. E também experiências alternativas importantes que nós não conhecemos quase no Brasil. E ficamos também um pouco fechados no nosso modelo, muito umbilicalmente, em muitos momentos, ou que não temos acesso, porque essa guerra de informações é o que faz com que ele não deixe chegar até nós muitas experiências, como da psiquiatria crítica inglesa, pós-psiquiatria, superar a crise sem manicômio, o diálogo aberto da Finlândia. Então, nesses vídeos, tem vários vídeos, eu vou botar mais um de 6 horas agora, do Jaakko Seikkula, o cara da experiência da Finlândia, que mostrou o como se trata, ele chama de psicose, entre aspas, que é um termo que ele fala. A gente usa, mas não sabe o que é. Mas retiramos várias pessoas desse diagnóstico e recuperando, a tal ponto que a OMS desconfiou que houvesse manipulação de dados, de informação, mandou um grupo para lá e eles ficaram surpresos com o trabalho. Né? O diálogo vem inspirado no dialogismo de Mikhail Bakhtin, de Levinas, um belíssimo trabalho clínico, mesmo trabalho político, social, transformador, revolucionário. Né? O Jaakko veio já 2 vezes lá na Fiocruz, as falas estão todas gravadas e traduzidas, quem quiser ouvir no inglês também tem a opção. Sotéria, que é outra experiência importante, nascida nos Estados Unidos, hoje tem vários países, refúgio de crise, ouvidouro de voz, grupo de autoajuda, comunidades da fala, tem outro, suspensão do uso de medicamentos. A Laura Delano, que também já teve 3 ou 4 vezes com a gente aqui na Fiocruz, na Brasa. A Laura tem um site, está aqui o link aí dentro, vocês perguntou, de vítima da psiquiatria e com estratégias de suspensão dos medicamentos. Ela disse, é muito difícil, ela para parar teve muita dificuldade, ela foi criando estratégia, redução de doses, de mudanças, etc, etc. E vários outros trabalhos, né? Então, aí a Fundação Oswaldo Cruz, muito obrigado pela paciência de vocês, pelo processo.